Nesse vídeo, eu vou te ensinar como liberar os teus bloqueios emocionais utilizando o Reset Emocional de Método Integra. O Reset Emocional é uma técnica que desenvolvi pessoalmente faz alguns anos, depois de ter estado buscando durante muito tempo, pois precisamente isso, algo que nos permitisse liberar bloqueios emocionais de forma rápida, sem a necessidade de ter que escavar, de aprofundar na origem realmente das emoções que geraram esse bloqueio nas situações e nas experiências, e além do mais que nos permitisse fazê-lo, conjuntamente com diferentes pessoas, em um processo de transformação coletivo, não? Porque, todos os processos de transformação que fazemos em Método Integra, normalmente nos cursos, o que buscamos é guiar a todos os participantes nesse processo de transformação, todos de uma vez. Pois bem, o gargalo, o ponto que realmente era o elemento que mais nos atrasava nesse processo, sempre foi a liberação dos bloqueios emocionais. Então eu buscava por todas as partes, precisamente uma técnica que nos permitisse fazer de forma muito rápida e sem ter que ir à velocidade da última pessoa. E por não encontrá-lo, estive buscando, pensando, diferentes técnicas que nos permitissem fazê-lo, pois evidentemente não funcionava a maioria, mas um dia cheguei a uma que, uma vez concebido, uma vez pensado e projetado o processo, pensei que podia funcionar. E eu experimentei e começamos a prová-lo, primeiro com umas pessoas, com outras, e depois dentro dos próprios cursos com todos de uma vez. E sim, funcionava com todos, não? Então essa é a técnica do Reset Emocional. Primeiro, entendamos o que é um bloqueio emocional. O que é que vamos liberar com o Reset Emocional? Bem, um bloqueio emocional é um conjunto de emoções que, depois de sentir, depois de viver, diferentes experiências que nos fazem sentir essas emoções, e essas emoções não somos capazes de gestioná-las corretamente e ficam dentro de nós. Ficam em nossas células vibrando nessa frequência energética. E no momento que as nossas células ficam vibrando nessa frequência energética, e em um momento depois, quando nos encontramos com diferentes situações que ressoem energeticamente com essa vibração que nós já levamos dentro, automaticamente vão disparar em nós uma determinada resposta emocional. As emoções que nós temos aí dentro vão aparecer depois em diferentes momentos em nossa vida, pois cada vez que nós nos encontramos com essa situação, não? Esses são os bloqueios emocionais, a soma dessas diferentes emoções que nós temos aí. E no Reset Emocional, o que é que nós vamos fazer? Pois vamos fazer algo muito simples. Primeiro devemos entender que nós, através do olhar, em cada lugar que colocamos o olhar, estamos ativando uma área específica do cérebro, um ponto, um lugar específico do cérebro. Esse lugar está relacionado com uma série de memórias e está conectado diretamente com pontos específicos do nosso corpo. O que iremos fazendo é ir liberando de forma sequencial os bloqueios, as emoções que nós temos presas nas diferentes partes do nosso corpo, porque as emoções se localizam por todo o corpo. De fato, a medicina tradicional chinesa, desde milhares de anos, tem totalmente correlacionadas essas emoções com as patologias dos diferentes órgãos do nosso corpo. Pois bem, nós vamos fazer um escaneamento para poder ir liberando as diferentes emoções que nós temos presas em os diferentes lugares do nosso corpo. Com esse escaneamento, nós vamos liberando de forma sequencial as diferentes emoções que formam esse bloqueio emocional. E como nós vamos fazer? Pois, através do olhar, nós vamos colocar o olhar focando em diferentes lugares, e com esse olhar colocado nesse lugar, vamos colocar uma determinada intenção, a intenção de deixar seguir essas emoções que tem aí, e vamos nos passar um ímã, desde a sobrancelha até a nuca, fazendo esse caminho, ok? Vamos passar 3 vezes. O faremos em diferentes lugares, em diferentes pontos que depois explicarei, e, uma vez que tenhamos acabado, vamos verificar, vamos perguntar ao nosso subconsciente, que esse bloqueio realmente esteja liberado completamente. E é claro, nós vamos necessitar utilizar alguma técnica de teste muscular. Você vai ter que saber utilizar algum dos testes musculares para poder perguntar ao subconsciente. Você vai ter que perguntar se você tem o bloqueio, se pode liberar com essa técnica, e depois nós vamos ter que perguntar se o temos liberado corretamente. Com o qual te convido, se ainda não fez, a ver algum outro dos meus vídeos, onde eu explico algumas técnicas de teste muscular mais fáceis que se possa utilizar.
Se já conhece alguma, pois adiante, continua com o vídeo. Bem, o primeiro que você tem que fazer é buscar um ímã de geladeira, ok? Qualquer ímã pode te servir. Uma vez que tem o ímã, vamos perguntar, através do teste muscular, ao seu subconsciente se você tem esse bloqueio emocional. Se utiliza o teste muscular de balanço, pois se coloque de pé e simplesmente vai buscar a resposta diante da pergunta: tenho algum bloqueio emocional relacionado com o objetivo que você está buscando? Quer dizer, sempre que faz isso, faça-o em base a um objetivo. Se quer que esteja relacionado com a patologia que tenha, se está relacionado com algo que quer conseguir na vida, se está relacionado com o que queira, mas sempre tem que haver por trás um objetivo. Pois bem, pergunta se tem um bloqueio emocional que me impede de alcançar esse objetivo, que está me levando a viver a situação que eu estou vivendo, como você queira. Em caso de que seja sim a resposta, de que tens um bloqueio emocional, o seguinte é perguntar ao teu subconsciente, terceiro passo é perguntar ao teu subconsciente se pode liberar agora com o reset emocional. Então pergunta, se põe de pé, utiliza o teste muscular e pergunta, posso liberar esse bloqueio agora com o reset emocional de método Integra? Se te diz que sim, perfeito, adiante. Se dissesse que não, podia ser por diferentes situações. Podia ser que não é o momento, que não dispõe de tempo, ou do espaço, a tranquilidade necessária, ou poderia ser que necessite utilizar outra técnica. De fato, em Método Integra ensinamos também outra técnica para liberar bloqueios emocionais, mas assim já requer ir uma a uma, identificando as diferentes emoções que tem que liberar. Mas bem, se nos diz que sim, que na maioria dos casos nos diz que sim, nos permite fazer com reset emocional, pois passaríamos já ao seguinte passo. E nesse passo, vamos colocar o olhar com os olhos fechados. Fecha os olhos, mas ponha o olhar localizado em diferentes lugares. Primeiro, acima à direita. Nesse cantinho ali à direita. Com os olhos fechados, mas olhando para esse ponto. Ok, com o olhar nesse ponto, olhos fechados, intenção de deixar partir essas emoções que nós temos aí, que estão por trás desse bloqueio, e passa o ímã desde a sobrancelha até a nuca, e coloco assim de perfil. Você passa 3 vezes. Não precisa estar em contato com a pele. Você pode separar 1 centímetro da pele do cabelo. Uma vez passado o ímã 3 vezes com o olhar colocado nesse ponto, vai para o seguinte ponto, diretamente para cima, como se estivesse olhando de frente assim para cima, e olhos fechados, intenção de deixar partir essa emoção, ou essas emoções que tem por trás, e o mesmo, passamos o ímã 3 vezes. Fazemos o mesmo com o olhar colocado no outro canto acima, à esquerda. Uma vez o fazemos, passando o ímã 3 vezes, colocamos o olhar diretamente para a esquerda. Depois diretamente para frente, depois diretamente para a direita, ok? Nos 9 pontos, depois para baixo à direita, diretamente para baixo e para baixo à esquerda. E em cada um desses pontos, olhos fechados e passamos o ímã enquanto estamos colocando a intenção de deixar partir essas emoções. Uma vez passado por todos esses pontos, você vai verificar, você vai perguntar a teu subconsciente através do teste muscular se foi liberado completamente esse bloqueio emocional, e se te diz que sim, perfeito, está acabado, bem, parabéns, felicidades. Se te dissesse que não, volta a repetir o mesmo. Volta a passar por esses 9 pontos, e em cada um deles, volta a passar o ímã 3 vezes. O que estamos fazendo com isso é acessar essas frequências energéticas que nós temos aí, e simplesmente, juntando a energia da nossa intenção, com a energia do ímã, com a magnetita que nós temos no cérebro e canalizando pelo meridiano governador, estamos gerando uma determinada energia que nos permite ir liberando de forma sequencial por todo o nosso corpo. Pois bem, volte a perguntar até que finalmente te diga que sim, foi liberado esse bloqueio emocional. Uma vez liberado, tem um seguinte passo. E nesse passo o que vais perguntar é se fica algo mais para liberar em outro momento. Vai perguntar ao seu subconsciente se fica algum outro bloqueio emocional, evidentemente relacionado com esse objetivo que você tem, que deva ser liberado em outro momento. Se te dissesse que sim, ao dia seguinte, volta a repetir exatamente o mesmo processo. E continua assim até que chega ao dia, normalmente num dia basta, ou 2 ou 3 dias,
até que chegue o momento em que te diga que já foi, que já não fica mais por liberar em nenhum outro momento. Esse processo vai permitir desfazer-se dos seus bloqueios emocionais. Vai te permitir desfazer-se dessas respostas emocionais intensas que você tem em diferentes situações em sua vida. Não é a solução para tudo, é claro, porque nosso subconsciente utiliza muitas outras informações, mas sim que é uma informação imprescindível para realizar uma transformação que realmente seja definitiva. Nosso subconsciente, como te digo, utiliza muitas informações. Uma peça-chave são os bloqueios emocionais. Temos as crenças, tem os traumas, tem muitos outros elementos, mas uma peça-chave é essa. Se pensa que com isso vai te liberar de todos os problemas, pois, evidentemente, não posso te dizer que sim. Em ocasiões, será que sim. Em ocasiões, será. Esse conjuntamente com outros elementos que transformam a nível do subconsciente. Mas esse é um elemento fundamental. De fato, tem muitas experiências. Habitualmente, no dia a dia, me chegam muitos casos e muitas experiências de pessoas que, utilizando essa técnica, utilizando essa liberação com o reset, realizam mudanças em suas vidas que são muito potentes, muito importantes, não? Agora me vem na mente, pois, uma menina que, por exemplo, veio a uma conferência no qual liberamos um bloqueio emocional, que estava por trás, conjuntamente para todas as pessoas, esse bloqueio que estava por trás de ter uma relação de casal, amorosa, agradável, uma relação de casal de respeito mútuo, etc, etc. E a que a todos nos gostaria em uma relação de casal. E ao dia seguinte me chama e me diz, você não vai acreditar no que me passou, não? Cheguei a casa pela noite e estava falando por telefone com meu noivo e, bem, o típico de uma relação tensa, de recriminações e tal, e enquanto estava falando com ele, fui totalmente consciente de que esse parceiro não era o que encaixava com o que eu queria como parceiro. E nesse momento, eu dei por acabada essa relação. Algo que, nos dias anteriores, seria impossível pensar, porque eu sempre primava a estabilidade, o ter alguém ao meu lado, o que dirão os outros pelo fato de não ter parceiro com a minha idade, etc. E disse, mas nesse momento eu tive claríssimo, essa pessoa não era que encaixava como meu parceiro. E eu fiz algo, pois isso eu não seria capaz se eu não tivesse liberado, possivelmente esse bloqueio emocional que eu liberei. Outro caso que me passou também faz uns dias, não? Que me escreve um homem, Antônio, que não conheço, mas que havia visto um vídeo no qual realizávamos a liberação de bloqueios emocionais e me escreve para explicar que em questão de um mês tinha se curado de um tumor em uma tíbia, certo? Um processo cancerígeno em um osso, no qual, simplesmente pelo fato de liberar um bloqueio emocional que tinha relacionado com isso, em questão de um mês desapareceu. E tem os exames para demonstrar, tenho aqui todas as radiografias. O meu médico não acredita? Meu médico disse que isso não é possível. Pois está aí. E eu sei que o único que foi feito foi isso, com o qual... simplesmente o que eu proponho é que experimente, que prove, que dê a oportunidade de ver os resultados que você pode obter utilizando essa técnica e muitas outras, ok? Mas com essa em particular que eu estou ensinando, que você dê a oportunidade de criar a sua vida como realmente você gosta. Eu não vou te dizer como você tem que viver, nem aonde tem que ir na vida, mas sim que eu posso dizer que, se mudar a sua programação a nível de subconsciente, a sua vida será muito mais do que você acredita que seja.